Outra coisa que a gente vê algumas vezes ali no hospital é que o tempo não está preenchido, mas alguns colegas colocam o CID das patologias que ele anotou aqui. Nós não preenchemos isso. Existe um codificador na vigilância epidemiológica especialmente treinado para fazer isso, porque ele tem todo um treinamento, porque segue padrões internacionais para colocar no banco de dados. Então, nós não preenchemos o CID, nós preenchemos por escrito a sequência de eventos que culminou com a morte e o tempo decorrido entre essas patologias. Bom, e agora vamos a alguns exemplos práticos. Por exemplo, como eu notifico, como eu declaro um paciente que foi submetido a uma cirurgia? Aqui, temos uma criança com tetralogia de Fallot, há 5 meses. Então, só de olhar aqui, eu sei que essa criança tinha 5 meses. Há 8 dias, ela sofreu uma cirurgia cardíaca. Há 6 dias, ela desenvolveu uma broncopneumonia, evoluiu com choque séptico há 2 dias e veio a óbito. Veja que a declaração de óbito ela precisa ter essa clareza. E a cirurgia ela precisa ser declarada. Procedimentos também precisam ser declarados. Por exemplo, insuficiência renal crônica por nefropatia diabética há 3 anos. Há 6 meses, esse paciente fez uma diálise peritoneal. Há 6 dias, desenvolveu uma peritonite e evoluiu com choque séptico há 2 dias e veio a óbito. Então, está bastante claro aqui a declaração de óbito e o procedimento de diálise peritoneal está aqui. Se fosse hemodiálise, também deveria estar aqui. Sempre relatado os procedimentos, se eles tiverem relação com óbito, é claro. As neoplasias. Nesse exemplo, uma neoplasia de mama, há 9 meses, quimioterapia há 4 meses, imunossupressão há 2 meses e há 5 dias, uma colite pseudomembranosa, que foi o evento final. Os óbitos perinatais. Mais uma vez aqui eu destaco a importância de preencher o bloco 4. E aqui, quando eu vou fazer anotar as causas básicas do óbito, é uma criança que morreu de meningite, sepsis, prematuridade. Normalmente se para aqui, na prematuridade. Foi um prematurinho que evoluiu com uma sepsis, fez uma meningite e faleceu. É importante aqui destacar, se eu sei a causa da prematuridade, que nesse caso foi uma DEG, uma doença materna hipertensiva, específica da gravidez, eu devo colocar aqui, porque foi essa doença materna que levou a criança a ser prematura. É a mesma coisa quando acontece numa coriomielite materna, com uma ruptura prematura de membranas. Sempre que eu tenho um diagnóstico materno que justifica a prematuridade, ele é a causa básica, e não a prematuridade em si. Quando eu não tenho, eu deixo só a prematuridade, mas se eu tenho, eu devo colocar a causa materna aqui. É o feto afetado por alguma infecção materna. Bom, voltando aqui os óbitos de mulheres em idade fértil. Aqui eu quero destacar a importância desse campo 37. Aqui foi uma mulher que estava no puerpério imediato. Uma atonia uterina, uma hemorragia, um choque hipovolêmico. É uma morte materna obstétrica direta. Ela morreu no puerpério imediato. Há 4 horas, 3 horas e 1 hora. E aqui um outro exemplo. Também uma mulher em idade fértil que não ocorreu nesses períodos. Ou seja, não é uma morte materna. É uma paciente que tinha um lúpus, apresentou um AVC hemorrágico e uma morte encefálica. Então, é importante. E aqui eu quero destacar, quando eu tenho um acidente vascular cerebral hemorrágico, quando eu tenho um isquemia, se eu tenho alguma causa básica que me justifique essa patologia, eu devo colocar aqui. Nesse caso daqui específico, isso aqui não aconteceu no nosso serviço, mas muito provavelmente esse diagnóstico de lúpus não estaria aqui. Se ele viesse referido, ele teria sido referido na parte 2 de forma equivocada. E outro problema que acontece com muita frequência no nosso serviço é a causa externa, pacientes que falecem por causa externa. Nesse caso daqui, é um paciente do sexo masculino, 23 anos, reinternado por quadro de escária infectada em região sacral e evoluiu com piora da lesão, celulite da região glútea, síndrome de Fournier e choque séptico.
como dados relevantes de antecedentes pessoais, tinha uma história de ter sofrido acidente de moto há 5 anos, com trauma raquimedular, e evoluiu para com tetraplegia. Todos esses casos são casos retirados de manuais do Ministério da Saúde, não são casos do nosso serviço, tá bom? E aqui como ficaria o atestado de óbito desse caso. Uma sequela de acidente de trânsito há 5 anos, que levou o rapaz a uma tetraplegia, e por isso ele desenvolveu uma úlcera de decúbito infectada, síndrome de Fournier e o choque séptico. Normalmente, com erro mais frequente. Primeiro, essa DO ser emitida no próprio serviço. Como se trata de uma sequela de acidente de trânsito, esse paciente, o corpo desse paciente deveria ter sido encaminhado ao IML, porque isto é uma causa externa. Independente do tempo, o que importa é a relação causal entre o acidente e o óbito. No caso daqui, ele teve o acidente, ficou tetraplégico e, por ser tetraplégico, ele desenvolveu uma úlcera que culminou com choque séptico. Então, essa DO não deveria ter sido emitida no serviço. Quem emite essa DO é o médico legista. Outro caso, e esse caso é mais frequente, casos semelhantes no nosso serviço, é um paciente idoso, vítima de queda de escada, ou às vezes da própria altura, que sofre fratura de fêmur, é internado e submetido à cirurgia. Ele evoluía adequadamente, mas adquire infecção hospitalar, vindo a falecer 12 dias depois por broncopneumonia. Aí aqui, quem deve fornecer a DO? E o que deve ser anotado com relação à causa da morte? Segundo a definição, o óbito por causa externa é aquele que ocorre em consequência direta ou indireta de um evento lesivo, seja ele acidental, não acidental ou de intenção indeterminada. Ou seja, decorre de uma lesão provocada por fator não natural. Pode ser um homicídio, um suicídio, um acidente ou morte suspeita. E aqui eu destaco o acidente. Lembrar que acidente doméstico também é acidente, também é causa externa. Não está relacionado com suicídio, com homicídio, é com um tropicão. Se houve um acidente e esse paciente fraturou o fêmur numa queda da própria altura, ele está sendo vítima de uma fratura causada por uma queda, e uma queda é uma causa externa. Opa, desculpa. O fato de ter havido internação e a cirurgia, e o óbito ter ocorrido 12 dias depois, não interrompe essa cadeia. O importante é considerar o nexo entre a causalidade, entre a queda que provocou a lesão e a morte. E o corpo deve ser encaminhado ao IML, e a DO emitida por médico legista. Então, e às vezes aqui acontece também uma questão de emocionalismo, a coitada da família e tal, eu sei que não foi sem querer, que ele tropeçou. Não se trata da gente julgar a intenção, se foi acidental ou não acidental. Não é o nosso papel. Se é uma causa externa, o corpo deve ser encaminhado ao IML e a DO emitida pelo médico legista. E agora nós vamos entrar nos Garbage Codes, os códigos Garbage. O que é isso? Isso é um conceito internacional, na verdade, que são causas de morte com pouca ou nenhuma utilidade para a saúde pública. Anda em torno de 30% das causas atestadas no país, e no nosso serviço também anda por volta disso. Às vezes tem meses que até um pouco mais. E o que são os códigos Garbage? E aqui tem uma vez que ele significa isso, lixo, pouco útil em saúde pública. São causas incorretas. Por exemplo, óbitos atribuídos a causas que não deveriam ser consideradas como causas de morte, porque são impossíveis de causar morte, por exemplo, senilidade, ou porque não oferecem informação útil para a saúde pública. Por exemplo, outras doenças do aparelho respiratório, outras doenças do aparelho cardíaco. Causas mal definidas, desidratação, taquicardia, distúrbio eletrolítico, parada cardíaca, são causas mal definidas e não nos ajudam. Então, o que nós fazemos com esse sistema de informação e mortalidade? É o planejamento em saúde pública e a prevenção de mortes prematuras. Se você é gestor e tem que aplicar verbas para prevenir mortes em seu município, e você vai pegar pelo seu banco de dados do sistema de informação de mortalidade do seu município e mostra que 30% morreu
de septicemia, 25% de ciência respiratória aguda, 20% de traumatismo crânioencefálico, 15% de falência de múltiplos órgãos e 10% de acidente de trânsito. Onde aplicar o orçamento de saúde para a redução da mortalidade? É preciso definir bem a causa de morte. E toda vez que acontece esses códigos que são pouco frequentes, pouco definidos, eles são classificados como garbage e nós temos que preencher essa ficha. Quem define essa codificação e a priorização dos CIDs que precisam ser investigados é o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde, tanto a Secretaria de São Paulo quanto a Municipal. São eles que são as autoridades sanitárias que definem quais os óbitos que a gente deve prioritariamente investigar. E toda vez que eles devolvem para a gente tem que preencher essa ficha. Bom, nós preenchemos essa ficha para fazer a correção das causas básicas de óbito. E aqui é uma coisa que alguns colegas podem ter dúvida. Mas vai alterar a declaração? De modo algum. A via branca, que é aquela via, as 3 vias do atestado de óbito, a via branca vai para a vigilância epidemiológica. A via amarela entrega ao familiar, que ele vai ao cartório para registro e emissão do certificado da certidão de óbito. E a via rosa faz parte do prontuário. Nós não mexemos no atestado de óbito, é um documento médico. Então, esse atestado, ele fica como está. Então, o que a gente faz? A gente preenche essa ficha garbage, faz a correção da causa de óbito adequada e encaminha isso para a vigilância epidemiológica. Eles, de posse desse outro documento, eles alteram o banco de dados municipal, o sistema de informação de mortalidade e anexam essa via junto com a vinha branca da declaração de óbito. Então, essa ficha passa a fazer parte da declaração de óbito. É como se fosse uma declaração de óbito epidemiológica. Nós não alteramos o documento original. E agora, um exemplo aqui muito, muito comum. Vejam aqui, são 2 exemplos com a mesma causa de mortalidade. Um choque séptico, uma pneumonia com sepse foco pulmonar e um choque séptico. Todos 2. Aqui o colega colocou insuficiência renal na parte 2. Mas, basicamente, 2 pacientes que morreram em choque séptico por uma pneumonia. Quando a gente vai ver o prontuário, esse primeiro aqui era um paciente de 88 anos que sofreu uma queda da própria altura, apresentou TCE com hematoma subdural há 70 dias. Então, o correto era uma queda no mesmo nível, uma queda da própria altura, traumatismo crânioencefálico, pneumonia e choque séptico. E aqui, como foi uma queda da própria altura com TCE, que culminou com óbito, essa declaração de óbito não deveria ter sido dada no serviço. O corpo desse paciente deveria ter sido encaminhado ao IML e quem deveria emitir a declaração de óbito era o médico legista. Mas aí, nós corrigimos. Ninguém vai exumar corpo, ninguém vai fazer nada. Já que a declaração foi emitida, de forma equivocada, mas foi emitida, nós corrigimos a causa. Falamos, olha, na verdade, esse paciente sofreu uma queda e acabou desenvolvendo uma pneumonia hospitalar e evoluiu com choque séptico. Ninguém exuma o paciente, ninguém altera nada. Nós só completamos e elucidamos o caso. Esse segundo caso aqui era um paciente de 71 anos que internou por uma investigação de perda ponderal, a dor abdominal e febre. E quando foi ver, e essa informação estava no prontuário, ele já tinha um diagnóstico de neoplasia maligna do pâncreas, com lesão invasiva. Então, essa era a causa básica, e não aparece aqui. Então, você veja, 2 declarações iguais e que a causa de óbito completamente diferente. Outro caso que faz com que a vigilância nos devolva muitos casos é a letra ilegível. Eu consigo ler, porque a minha letra também é péssima. Eu sei que é choque séptico, uma broncopneumonia, uma síndrome demencial, uma doença de Alzheimer.
Mas o codificador lá na vigilância, ele vê isso, se ele não lê, ele devolve a declaração e pede para que a gente tenha aquele retrabalho de preencher aquela ficha toda. Então é melhor escrever de primeira, com uma letrinha melhor. Evitar também siglas ou abreviações. Quando acontece isso, a declaração também é dada como garbage e volta para que a gente a refaça. Por exemplo, no caso aqui, uso de sigla VB, BCP, SRH, IRA. A gente entende, mas o codificador não. Bom, e agora outras causas que são frequentes de retorno de declaração que a gente precisa fazer aquele formulário garbage. No caso aqui, câncer de útero, carcinomatose e falência de múltiplos órgãos. Aqui em vermelho está a correção. Qual é a localização? É um câncer de colo, de útero, de endométrio, de corpo uterino? Eles têm fatores de risco diferentes e ações diferentes, então eles precisam ser colocados de forma diferente aqui na declaração de óbito também. Uma causa comum também, câncer de intestino. É intestino grosso, delgado? Se eu sei se é de reto, se eu sei se é do seco, eu tenho que definir isso. E eu coloco. E é interessante porque, na maioria das vezes, a gente pode pensar, não tem prontuário. Algumas vezes não tem, mas na maioria das vezes, os nossos prontuários estão muito bem escritos e os diagnósticos estão todos lá. A gente consegue dar um diagnóstico e melhorar a declaração de óbito somente com as informações retiradas do nosso prontuário mesmo. Já estavam ali disponíveis. Aqui, do tumor de pulmão, insuficiência respiratória. Que tipo? É um tumor maligno, benigno, comportamento incerto? Qual a natureza do tumor? Qual a localização primária do tumor? Por exemplo, no caso de carcinomatose. Eu não sei, eu coloco neoplasia de localização primária não definida. Eu tenho que falar que, olha, eu não sei onde é, mas eu não posso deixar de não mencionar isso. Abdômen agudo perfurativo, peritonite e sepsis. Qual a doença de base que causou o abdômen agudo? Diverticulite perfurada. Então, em vermelho estão todas as correções que devem fazer. No caso aqui, laparotomia, peritonite e choque séptico. Qual a causa básica que motivou a cirurgia, a laparotomia? Foi uma colicistopatia calculosa. Uma hemorragia digestiva alta com choque hipovolêmico. Qual a causa que determinou a hemorragia? Uma cirrose hepática. Nesse caso aqui, qual a causa básica que determinou a cirrose hepática? Às vezes não sabe, mas muitas vezes essa informação está no prontuário. Nesse caso aqui, foi uma hepatite viral crônica tipo C. Nesse outro caso aqui, foi uma cirrose alcoólica. Muitas vezes, mais uma vez eu insisto, essas informações constam em prontuário. Complicação de doenças. Qual a causa básica que determinou a necrose do membro inferior? Era uma angiopatia periférica diabética. Eu preciso colocar qual foi a causa dessa necrose. Aqui, qual foi a causa que determinou a síndrome do imobilismo? E a escara de decúbito e um tromboembolismo. Aqui, no caso, foi uma patologia, um evento natural, uma sequela de acidente vascular cerebral isquêmico. Poderia ser um acidente, como aquele caso daquele rapaz, um acidente de moto. Então, nesse caso daqui, foi um evento natural, não era uma causa externa. Então, essa declaração pode e deve ser dada no serviço, mas eu preciso determinar qual foi a causa que levou à síndrome do imobilismo. Acidente vascular cerebral. Se eu não determinar se foi isquêmico ou hemorrágico, essa declaração de óbito vai voltar ao serviço para que a gente informe se ele foi isquêmico ou hemorrágico. E no caso da fratura, a maioria das fraturas, elas são de causa externa. A maioria das fraturas, elas devem ser encaminhadas ao IML. Agora, quando ela é uma fratura patológica, nesse caso aqui uma osteoporose, somos nós, é o serviço que deve dar. Mas aí deve mencionar aqui que essa fratura foi patológica de fêmur causada por uma osteoporose, ou por uma infiltração neoplásica, ou por uma doença congênita dos ossos. Mas se for uma causa natural, eu devo colocar aqui qual foi a causa disso.